Vamos falar de alguns rumores na tarde de hoje nos corredores do Congresso Nacional que indicam a possibilidade do deputado Daniel Silveira não continuar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Essa foi uma das funções associadas a ele ontem, além de vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. O prazo estabelecido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sobre o perdão presidencial de Jair Bolsonaro vai terminar, inclusive, hoje. Aliás, Daniel Silveira foi recebido ontem durante uma cerimônia no Palácio do Planalto com um abraço do presidente Jair Bolsonaro, que declarou em seguida estar orgulhoso pela graça concedida. Vamos começar a nossa discussão por aqui. São 5 horas e 38 minutos. A pergunta que a gente se faz nos corredores de Brasília também, Mota, é se o Daniel Silveira vai ser retirado, porque há uma necessidade de manifestação do partido dele, o PTB, que foi quem indicou. Pois é, Paulo, esses rumores não têm uma origem identificada, né? Eu acho que faz parte da situação atual. O perdão do presidente Bolsonaro foi um movimento inesperado nesse jogo, nessa medição de forças. Parece que o Congresso se sentiu revigorado com isso, né? E essa nomeação do Daniel para a CCJ e para as outras comissões seria uma reação do Congresso. Como eu já disse aqui, eu acho essa reação muito boa. A República é constituída por 3 poderes, esses 3 poderes são independentes, não existe nenhum poder mais poderoso do que os outros, e nessa medição permanente de forças é que se vai construindo o jogo democrático republicano. Não vejo nada de mais nisso, como também, se por acaso o Congresso resolver recuar de algumas dessas nomeações porque achou conveniente, o Congresso é soberano. O que eu acho importante é que todas as partes envolvidas nisso abaixem o tom. Eu acho que chegou a hora da gente caminhar, o Brasil andar para frente, ninguém aguenta mais essa insegurança jurídica, as eleições estão se aproximando. É preciso que a gente discuta ideias, é preciso que a gente discuta valores, é preciso que a gente preste atenção nas propostas que estão em jogo para o futuro do Brasil. É nisso que o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, tem que se concentrar. O que é que está sendo proposto por cada um dos candidatos na próxima eleição? E para que a gente não perca o foco, né? A gente gasta muito tempo. E me espantou nesses últimos dias, nas últimas semanas, o tempo que os melhores juristas do Brasil gastaram debatendo questões que você esperaria que já tivessem sido esclarecidas completamente 34 anos depois da promulgação da Constituição. Muito bem. Serrão, analisando aqui essa paz que o Mota traz, a necessidade de paz que o Mota traz, eu não sei se ela está acontecendo no Congresso Nacional, porque o senador Alessandro Vieira, do PSDB, apresentou hoje, inclusive, um projeto de lei, uma PEC, projeto de emenda à Constituição Federal, que acaba com a concessão de graça feita pelo presidente da República, e isso vai a julgamento do próprio Senado. Na avaliação do senador, ele considera que da forma como a graça existe hoje, o poder que o presidente da República tem não atende aos interesses públicos e sim pessoais. Pois é, qualquer idiota pode pensar que pode revogar a lei da gravidade no planeta Terra. Então, o senador da oposição pode propor o que ele quiser, mas isso afronta completamente o direito constitucional, que isso é uma tradição. Conceder graça ou indulto é uma tradição republicana mundial, internacionalmente reconhecida. Os caras estão querendo inventar de novo, reinventar a roda, como dizia o Roberto Campos. Não cabe fazer isso. Da mesma forma como estão tentando cercear o Daniel Silveira do seu direito reeleitoral ou eleitoral. Ele está asseguradíssimo, ele está elegível, não tem essa de inelegibilidade. Está aqui, ó, tem a súmula número 9 do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é clara, ela diz aqui, ó, a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo da reabilitação ou de prova de reparação de danos. A pena dele foi extinta, então o cara
cara pode ser candidato ao que ele quiser. Senador, deputado à reeleição ou qualquer outra coisa. Ou até para ir para casa e colocar a mulher dele para concorrer no lugar dele. A mulher dele muito competente, inteligentíssima, pode fazer um trabalho até melhor do que ele se encherem muito o saco. Então, vamos parar de discussão tola do ponto de vista legal, quando a lei no Brasil, em alguns momentos, é muito clara, mas a tendência de grande parte, principalmente, lamentavelmente, da oposição, é não querer cumpri-la quando é conveniente. A juristocracia do Brasil já encheu o saco. Para. Marco, inclusive a defesa e o deputado Daniel Silveira já teriam sido avisados que ele será retirado da CCJ. O que eu estava pensando a respeito disso, Paulo, é que a gente fica numa situação tão estranha, entrando em círculos sociais, de debates com amigos, no meio acadêmico. O sintoma é tão claro de que o Supremo não deveria estar nas conversas do nosso noticiário. Ele não deveria fazer parte desse tipo de notícia constante do dia a dia. Supremo, na época que eu fazia faculdade, era um tribunal que você tinha a veiculação de alguns julgamentos pela TV Justiça, que era novidade, e o pessoal enxergava até com uma distância, mas ninguém levava muito em consideração essa questão midiática toda. Até que ele começou a avançar o farol vermelho. Então, quando essas transgressões começaram a acontecer, que ele usou dessa roupagem ativista, política, eminentemente, o que acontece? O ativista, ele costuma ser alarmista, ele costuma distorcer os fatos em prol da visão ideológica, utópica dele de mundo, ele começa a transgredir regras que ele considera que são menores, ele começa a dobrar tudo em prol do mundo que ele quer, do mundo que ele quer propor. E o que me incomoda mais do que tudo é o que, pelo menos eu imagino, né, que é a consciência dos ministros que estão cometendo, principalmente as transgressões que a gente tem visto. Fachin, Barroso e o Alexandre de Moraes. Porque eles estão tão à vontade, mas assim, pensa numa pessoa que está à vontade para falar, veja bem, numa entrevista, numa live, as Forças Armadas, elas podem interferir no processo eleitoral, tem esse medo, tem esse receio. O outro fala em ameaça à democracia, o Alexandre de Moraes não está nem aí. Pensa numa pessoa como se estivesse numa bolha tão forte que não está ligando para absolutamente nenhuma transgressão daquilo que ele cometeu. Então, os juristas falarem bobagem, eu acho normal. Eu vejo todo dia pós-doutor, eminentes juristas aí, tentando, como disse o Serrão, revogar a lei da gravidade. É surreal, mas sempre vai ter louco, sempre vai ter gente na Praça da Sé pregando e vai ter gente ouvindo em volta. Isso sempre vai acontecer. Agora, o que me deixa pasmo é um cara que está no Supremo Tribunal Federal estar completamente à vontade, fazendo um monte de ato arbitrário e inconstitucional. Então, acho que a questão que a gente vê aqui o Legislativo está dando um recado de autonomia. Esse recado foi dado pelo Pacheco, foi dado pelo Lira. A integração dele nas comissões, ok, tanto faz isso daí é funcionamento regular da Casa Legislativa. Agora, o Alexandre de Moraes pedir para o advogado se manifestar a respeito do perdão é o equivalente a acabou a partida de futebol, o juiz pega a bola, chuta no gol de um dos times e muda o placar. É uma coisa assim... Eu, como jurista, advogado, eu não consigo opinar. Eu não tenho base teórica, referência teórica para opinar sobre isso. Porque não tem previsão na Constituição sobre isso. É freestyle, o jogo está livre e a gente depende. Esse é o maior sintoma do autoritarismo puro que está sendo exercido hoje por esse senhor. Não sei o que fazer, não tem previsão a respeito do que ele pode decidir depois dessa manifestação da defesa do Daniel. Você, Piperno? Depois dessa longa explanação assim, Fidel Castro e Chaves da direita, e com uma pitada também, né, seu Marco, de alguma arrogância intelectual, porque a ponto de chegar e dizer que o ministro Supremo faz um monte de bobagem, isso, aquilo, não. Eu acho que a gente pode discordar deles, mas eu acho que eles estão, assim, minimamente preparados para algumas coisas, para alguns juízes. Fale por você. Não, eu, por exemplo, Marco, eu vou te contar já um caso em que eu discordei. Aliás, eu discordei de um monte. Mas
o ministro tem lá a argumentação dele. Então, o fato de eu ter discordado dele não quer dizer que ele tenha dito bobagem ou feito bobagem. Por exemplo, esse é um ponto, isso não é mera discordância. Gilmar Mendes, por exemplo, quando houve lá o impedimento do Lula se tornar ministro da Dilma, Gilmar Mendes foi, né, o grande protagonista daquela decisão. Ele que impediu. 5, 6 anos depois, 4, 5 anos depois, ele voltou atrás. Falou, olha, eu fui induzido por fatos, me equivoquei e tal. Então, isso às vezes acontece. Mas não que tenha sido uma bobagem. Naquele momento, ele, com base nas leis, com base, né, nos dados, nas informações que ele colheu, então ele tomou aquela decisão. Então, veja, eu acho o seguinte, a Suprema Corte tomou uma decisão por 10-1, então a gente pode concordar ou não, mas o fato é que isso é algo que estava valendo com base nas leis, com base na interpretação das leis. E vejam, 10-1, inclusive um dos ministros que o presidente indicou, até o momento em que o presidente concedeu uma graça, então, ao réu. E o presidente, como a gente já falou aqui, N vezes, o presidente tem o poder discricionário para isso. Ponto. Agora, o que está acontecendo na Câmara, veja, ontem eu chamei a atenção para o fato de que a CCJ, a atual composição da CCJ foi ratificada pelos votos de 20 dos 40 integrantes. Então, 20 optaram por não votar. Isso é um sintoma, isso é um sinal claro de que havia alguma coisa diferente. Isso, veja, não é assim que geralmente acontece. Então, me parece, a impressão que eu tenho é que o PTB foi levado a, digamos, rever a indicação do Daniel Silveira. Porque a indicação do Daniel Silveira provavelmente não estava agradando a muita gente da comissão. Então, para se evitar um racha numa comissão que nem tomou posse ainda, e principalmente um atrito a mais com o STF, politicamente, aí o Roberto até falou, momento de esfriar um pouco os ânimos, é verdade. O preço mais barato, a atitude mais barata é tirá-lo da comissão. O presidente Arthur Lira já entrou no jogo. Mas me fala uma coisa, por que provocar o STF? Que poder é esse que eu não estou enxergando aqui do Supremo dentro do Legislativo? Existe uma aura do Alexandre de Moraes dentro da Casa Legislativa? De forma nenhuma. Então, que papo é esse? Você tem uma série de votações, mas que papo de doido isso daí? A resposta é clara. O que está se criando, né, a narrativa que está se criando, e com interpretações jurídicas que sustentam essa narrativa, é de que existe um poder que é mais poderoso do que os outros. É isso. É essa narrativa que é subjacente a tudo isso. Não importa o que vocês façam nesse jogo, tem sempre uma última parada lá naquele guichê. E aí, se o rapaz lá carimbar aprovado, passa. Se ele carimbar reprovado, não passa. É a isso que estão reduzindo a República. É o Supremo Tribunal Soviético. Não, tem uma outra coisa. A gente está falando de uma Câmara dos Deputados, eu acho que o Serrão que lembrou isso ontem, que lá atrás, um ano atrás, autorizou por 364 votos o STF a manter o Daniel Silveira preso. Por que você acha que a Câmara fez isso, Piperno? Eu acho que se a Câmara já deu aquele sinal lá atrás, se ontem 20 deixaram de votar... Floriano? O quê? Por que a Câmara autorizou um processo penal contra um de seus membros? Qual você acha que foi a emoção que motivou a Câmara a tomar essa atitude? Duas coisas. Primeiro, que se trata de um meliante, que de fato ele atentou contra um outro, ele ameaçou um outro poder. Segundo, você tem muita gente na Câmara que tem contas a prestar lá ao STF. Fala, Serrão. Não, nada disso. A Câmara foi burra na leitura política e foi covarde. Essa é a verdade. Quiseram retaliar o deputado Daniel Silveira e entregaram a cabeça dele de bandeja. Só que quando viram o resultado, pegaram ele, agora podem pegar a gente também. Aí mudaram de ideia, então hoje a Câmara faz um movimento totalmente ao contrário do que fez antes. A história, a professora Vida é uma grande professora.